Oi, povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, me ajude a fazer esse canal crescer. Gente, vocês estão vendo que eu estou aqui hoje com a camisa do Vasco, que é o meu time de coração. E, povo, hoje nós vamos falar de futebol, até porque essa camisa aqui é a camisa do centenário, né? O título que o Vasco venceu a Libertadores. E hoje eu gostaria de falar justamente da compra que pode acontecer, né? Provavelmente acontecerá, do Marcos Lamaquia, que é enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, da SAF do Vasco. E por que eu digo, gente, que é muito provável que essa compra aconteça? Porque ano passado a Crefisa já emprestou para o Vasco, que está em recuperação judicial, 80 milhões, e talvez isso tenha sido, na verdade, um sinal da compra da SAF, né? Eu me lembro que na mesma semana acho que o Vasco jogou com o Cruzeiro e depois de uma série de jogos invictos, o Vasco perdeu o jogo e beneficiou o Palmeiras, sim, né? Na classificação do Campeonato Brasileiro. E aí vocês tirem suas conclusões do que pode ter acontecido ali, né? Mas, gente, aqui a discussão vai mais além dessa compra. Eu queria refletir com vocês, também fazendo uma análise estrutural aqui, né? Com uma pergunta, né? Será que o Pedrinho entendeu o sistema, né? E pode formar um Vasco forte? Isso que eu queria refletir com vocês. Por que eu estou dizendo isso? O Pedrinho, ele vendeu o potencial construtivo do Vasco, né? São Januário é um estádio aí que o Vasco está botando hoje 27 mil, mas por segurança põe muitas vezes 18, 20, né? Mas cabe, já coube 40 mil São Januário, né? O Vasco quer ampliar aquilo dali, fazer um estádio moderno para 50 mil, 47 mil, 53 mil pessoas, né? Mas não é só isso, gente. O Vasco que é uma parceria que vá até São Januário, por exemplo, a VLT, né? Pode ir até o metrô ali, que é pertinho do Maracanã, coisa de poucos quilômetros, puxar uma estação para lá seria muito fácil, né? E tem trem perto, várias coisas perto, né? Mas o interessante, gente, é que São Januário deixar de ser apenas um local público, mas passa a ser um ativo, porque hoje estádio não é só futebol, é show, por exemplo, né? E o São Januário é do Vasco, teria que pagar para o Vasco para ter um show ali, um estádio que seria maior que o Engenhão, né? E perto ali do centro da cidade, né? O Engenhão é mais lá para dentro, né? Então, tipo, Pedrinho parece estar pensando, né, em fazer do Vasco um ativo, né? Criar valor. Que acho que foi isso que o Eurico errou com o Vasco. O Eurico, ele entendeu o palco, mas ele não entendeu o sistema. Por que eu digo isso? Né? Na década de 90, eu me lembro que eu era moleque, Flamengo e Vasco tinha uma rivalidade simbólica e midiática. O Flamengo se endividava todo. Chegou em 95, acho que foi em 95 ou 96, o Flamengo fez um time chamado Ataque dos Sonhos, que era Romário, Edmundo, Bebeto, Sávio, acho que depois o Romário saiu, o Bebeto saiu, enfim, né? Ficou só 3 e o Flamengo não ganhou nada, né? Acho que ganhou, acho que foi uma Rio-São Paulo, um negócio desses assim, né? E se endividava todo e tinha uma disputa com o Vasco, não apenas em campo, mas pelas estrelas. O Romário, por exemplo, Vasco e Flamengo se endividaram para ter o Romário. Mas o Vasco, apesar de se endividar, ele conseguiu, de 97 a 2000, ser um clube extremamente vitorioso, o maior clube do Brasil, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, né? Ganhou Mercosul em 2000, disputou o Mundialito, jogou de igual para igual com o Real Madrid, né? E por que isso aconteceu naquela época? O Vasco tinha estabilidade,
tinha São Januário, infraestrutura, tinha liderança, tinha, né, uma liderança ainda que autoritária, né, que era o Eurico, né, tinha um dirigente ainda que autoritário e tinha estabilidade interna, não tinha brigas dentro do clube, né, tinha essas coisas que tornou, e tinha também, como é que eu posso dizer, um potencial competitivo com o Flamengo, tinha, né, potencial competitivo, o Vasco mostrava competitivo, que tinha visibilidade, né. E o interessante é que o único clube realmente no Brasil que tem potência para rivalizar com o Flamengo é o Vasco. Desculpa aí os tricolores, eu sei que o menino do Flamengo tem Fla-Flu, né? Mas o Fluminense a gente sabe que é uma torcida de elite, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, alto poder aquisitivo, embora tenham pobres no Fluminense, né? Mas o Fluminense é um separado, casa à parte, né? Você vai nos bairros ricos do Rio de Janeiro, tem muito mais Fluminense do que Flamengo, né? Você vai nos bairros pobres, tá Flamengo, Vasco, né? O Vasco é o povão, o Flamengo é a massa, né? Mas o interessante, se você for Brasil afora, como eu já viajei, Goiás, Brasília, Espírito Santo, Minas, né? É incrível como é que tem Flamengo e Vasco nesses estados, né? Nordeste nem se fala, né? Mas realmente fora do Rio de Janeiro, até em São Paulo, quando eu fui na rodoviária do Tietê, tinha uma loja do Flamengo sempre lotada, né? Eu parava ali para tomar café e conversar com santistas, com palmeirense, São Paulino e tal, e ficava observando assim, gente, como é que tá lotado, né, a loja do Flamengo em São Paulo, né? Então você vê o potencial do clube de ser uma torcida nacional, não é uma torcida apenas regional, como é Grêmio, Inter, por exemplo, que apesar de terem estádio, por exemplo, infraestrutura, né, como tem os mineiros também, como tem os paulistas, né, o Corinthians tem o seu estádio, Palmeiras, né, o Allianz Parque, o São Paulo tem o Morumbi, né, apesar de terem dinheiro, né, parece que o Flamengo entendeu, né, o que é o futebol moderno, e o Vasco não entendeu isso, né? E por que eu digo isso, gente? Além do Flamengo ter entendido o futebol moderno, ele entendeu o seu potencial. Porque, gente, o Flamengo não é uma nação por acaso. Eu já vou chegar no ponto que vocês querem ouvir, né? O Real Madrid, por exemplo, ele foi um time formado, ele não era tão relevante até Franco. Quando Franco chegou ao poder, o Real Madrid se tornou um time vitorioso, até a rivalidade com o Barcelona, inclusive Catalunha. O Barcelona chegou a comprar o Di Stéfano e a compra foi cancelada para jogar no Real Madrid. Coisas políticas por trás, né? E os times de futebol, o futebol ele era ligado, o meio de produção do futebol, o futebol substitui a guerra política, né? Ele tem um poder simbólico muito grande, um potencial de virar um partido, né? Por exemplo, Bayern de Munique, saiu os trabalhadores alemães, Liverpool, de uma cidade da Inglaterra de trabalhadores, né? De socialistas, né? Mas tinha o time do ditador, Real Madrid, por exemplo, né? Benfica em Portugal, né? Se eu não me engano, tem um clube chamado Everton na Inglaterra, que acho que uma de católicos e o outro é de evangélicos, né? Tinha essa rivalidade, esqueci o nome do outro clube, né? E aqui no Brasil, o Vasco tem estruturalmente símbolo de resistência, antirracista. O Corinthians era um clube com ativismo, né, democrático, a democracia corintiana, defendia abertamente a democracia, Vladimir, Casagrande, Sócrates dizia até que queria ler o Capital em alemão, né? Então, o regime militar não podia deixar um clube politizado
ser o maior do país, depois que o Brasil não ganhava mais Copa, quando o Pelé parou de jogar, né? Ganhou em 70, 58, 60, 62, né? E ficou um tempo sem ganhar. Eles precisavam de um clube que pudesse fazer a integração territorial e cultural do Brasil, mas não podia ser um clube politizado, com ativismo como o Corinthians, defendia abertamente a democracia, e nem um clube estruturalmente ligado ao operariado, como o Vasco, né? Que podia ser uma ameaça ao regime, virar um partido, ser algo popular muito forte. Então ele precisava, não por acaso, tá? Isso são análises minhas, o Flamengo tinha propaganda da Petrobras, por exemplo, que era símbolo do nacional desenvolvimentismo brasileiro, empresa estratégica de petróleo, né? Tinha a Globo como grande financiamento de propaganda do clube, né? Alinhada 100% ao regime, e um clube com potência de ser um clube nacional, porque aquilo dali dividia a base, né? O Flamengo não ia se opor de forma alguma ao regime, porque aquilo ali unia o país, né? O futebol unia o país, e era um clube muito grande, um país muito grande, a base era dividida, não ia ter ligação com o operário, ligação com a democracia, mas, né, não era uma torcida politizada, né? E aquilo fez uma grande diferença, né? O Flamengo se tornou essa nação que ele foi o Estado brasileiro que fez, não tirando os méritos de seus títulos, né? Mas outros clubes também foram vitoriosos e não se tornaram nação, se tornaram clubes normais, né? O Eurico percebeu isso e tinha essa rivalidade com o Flamengo, né, com jogadores, esse potencial competitivo do Vasco, né, na década de 90, né? Mas o Eurico fez uma coisa, ele entendeu o palco, mas ele não entendeu o sistema. E aí que eu acho que foi o grande erro que fez o Vasco afundar, perder visibilidade, né, perder torcida e ficar nessa crise que está hoje. Primeiro, quando o Vasco brigou com a Globo, em 2000, né? A Globo que monopolizava os direitos de transmissão do futebol, aquilo foi uma burrice. Botar uma propaganda do SBT, que era um clube que não pagava nada para o Vasco. O Eurico preferiu brigar com um clube que pagava os direitos de transmissão do Vasco. É como se você brigasse com o cara que paga o teu salário, sabe? Aquilo ali foi uma coisa absurda. Poucos meses depois foram lá no Vasco, pegaram o caixa 2 do Vasco, né? O Vasco que tinha um banco o Eurico fez isso. O Eurico tentou mergulhar no capital financeiro sem proteção. Não se entra no mercado especulativo sem proteção, né? Não se entra nisso. O Vasco tinha um banco que ia financiar o Vasco. O Vasco se meteu nessa confusão, o banco saiu fora, deixou o Vasco com 100 milhões de passivo. O Eurico ainda foi tentar comprar jogadores olímpicos, que não tinha nada a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade. Você vê que o Flamengo, por exemplo, tem dinheiro, mas vê se o Flamengo se preocupa em estruturar o futebol feminino. Tem nada, está preocupado só com o futebol masculino, que é a questão da identidade do clube e tal. Não está nem aí. Não se preocupa em mexer em outras coisas. Por quê? Porque não dá dinheiro para o clube. Não que não devesse fazer, né? Mas não dá visibilidade para o torcedor, não é prioridade, né? O Flamengo entendeu que, apesar dele não ter infraestrutura, um estádio, ele tem monetização, que o Vasco tem uma monetização fraca, perda de visibilidade, títulos, né? O Flamengo tem monetização. Como eu falei com vocês, quando eu fui a São Paulo, fiquei impressionado de uma loja do Flamengo lotada na rodoviária do Tietê, né? E eu ia treinar assim nos lugares que eu viajava, impressionante. Sempre tinha gente com a camisa do Flamengo, eu ia lá, conversava, dizia que era do Rio, né? Em São Paulo eu não vi, né? Mas eu vi em Minas, eu vi Goiás, vi Brasília, Espírito Santo, nem se fala, né? Então é impressionante, né? Agora, via Vasco, Flamengo, Corinthians, Botafogo.
Santos também, mas os outros não vi. A Fluminense nunca vi, né? Por isso que eu falo, né? É provável que a torcida do Botafogo seja maior que a torcida do Fluminense. Pode ser que o Fluminense seja maior aqui no Rio, né? E que Vasco, fora do Rio, tem a torcida maior que Palmeiras e São Paulo. Pelo menos é o que parece, né? Mas pode ser que Palmeiras e São Paulo tenham mais torcida que o Vasco, porque São Paulo tem uma população bem maior que a do Rio, né? E os times de São Paulo também tem muita torcida ali no Paraná, né? Santa Catarina, torcem muito para os times de São Paulo também. Agora, gente, por que eu digo que o Vasco será provavelmente comprado pelo Marcos Lamaquia, né? Porque parece que o Pedrinho entendeu o jogo, né? São Januário não ser mais apenas um estádio, mas ser um ativo, porque indo para lá VLT, indo metrô, né? O Vasco sendo comunidade ali, a barreira do Vasco, né? Aquilo ali já vai valorizar muito casas que estão ali, bairros subjacentes, vai valorizar muito o local. Também é perto do local onde o Flamengo quer construir um estádio, ou seja, bairro ali de São Cristóvão, ali perto do gasômetro, vai ser um lugar valorizado no futuro, né? Tem o Maracanã, que é poucos quilômetros dali, pertinho de São Januário, né? Quem é do Rio sabe, né? E isso daí já é um grande ativo. Primeiro, já começa por aí. Segundo, que o Vasco, a gente sabe que futebol só dá prejuízo. Não se iluda com o dinheiro que o clube ganha, só dá prejuízo. O Flamengo mesmo, que dizem que arrecada bilhões, com todo o dinheiro que tem, e daí? O Brasil, ele sofre o imperialismo do futebol. Botafogo, por exemplo, será que estamos entrando numa era de multiclubes? Né? O Textor comprou o Botafogo, mas ele está preocupado com o Lyon, está preocupado com o Olympique, né? O que isso quer dizer? O Botafogo vai ser um celeiro de craques e né, servindo como marca aqui, ganhei uma Libertadores aqui, um brasileiro ali, depois fico sem ganhar, né? E o que importa mesmo é as marcas globais, a Champions League sendo transmitida para o mundo todo, vender jogadores para a Ásia, para a China, para Dubai, para a Arábia Saudita, que querem fazer um soft power lá do petróleo, para os Estados Unidos, né, tá o Messi. O importante é isso, é onde vai o capital, vai o dinheiro, né? O clube ser apenas uma vitrine para outras coisas, bets por trás, marcas, tráfego, engajamento, venda de outras coisas, usando apenas o símbolo do clube, né? Então, o Flamengo pode ter bilhões, mas o europeu não quer vir para cá, porque ele quer ficar onde tem o dinheiro, que é lá na Europa, recebendo euros, etc. Então, ainda, a não ser que a gente entre na era dos multiclubes, né? Um clube europeu também compre o Flamengo e fique ligado ao Flamengo, etc. e tal, que já está acontecendo com o Botafogo, né? O Flamengo vai ter um tamanho limitado. Isso já começa por aí, né? Então, não vai ter um potencial competitivo, apesar de ter jogado de igual para igual com o Paris Saint-Germain, não vai ter os craques, grandes craques da Europa aqui, né? Porque, apesar do dinheiro, o cara não quer jogar no Brasil, na América do Sul, etc. Não quer jogar, nem africano quer, né? Então, vai ser a Europa, ao menos por muitos anos ainda, né? Então, gente, por que eu digo que Pedrinho parece ter entendido o sistema, né? Algo que o Eurico não entendeu. O Flamengo, ele se endividou todo comprando esses jogadores, e os dirigentes do Flamengo, a Patrícia Morim, comprou o Ronaldinho Gaúcho, se endividava o clube e não sabia usar o potencial do clube. Quando veio o Bandeira de Melo, o Flamengo acho que só venceu uma merda de uma Copa do Brasil em 2013 e ficou ganhando nada. Mas ele sempre chegava nas competições,
Libertadores saía nas oitavas, saía nas quartas. Copa do Brasil também saía, chegou a conquistar uma Copa do Brasil ou outra, né? E o Vasco, brigas internas, rebaixamento, perdeu o potencial competitivo que tinha com o Flamengo, né? O Flamengo foi investindo no futebol dele ali, botando estrutura da Europa, né? Ganhando, pelo menos arrecadando sem ganhar título para o torcedor. O Flamengo está no cheirinho, vice-campeão. O Flamengo apanhando do Santo André na Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro. Saiu nas quartas da Libertadores, nas oitavas da Libertadores, mas o Flamengo levava dinheiro, o Vasco não levava nada, né? Então, não ganhava, mas levava premiação. Aquilo fazia com que pelo menos o clube pagasse os jogadores em dia, credibilidade, patrocínio, né? Enquanto o Vasco lá amargando rebaixamento, briga interna, falta de títulos, né? Aquelas coisas todas, perdeu o que ele tinha de valioso, seu grande ativo, que era a rivalidade com o Flamengo, né? O Eurico foi se meter naquele negócio de atleta olímpico, o Vasco perdeu sua identidade completa, não faz nem parte da nossa cultura aquilo ali, né? Que sentido tinha o Vasco investir em basquete, quando tem nada a ver com o clube? Não tem nada a ver com o clube. Se fosse pelo menos ginástica, o Flamengo formou aí a Rebeca e tal, a ginástica tudo bem. Mas, o Flamengo leva as premiações ali também. Agora, enquanto tem nada a ver com o clube, quis tornar o Vasco uma potência olímpica, sendo que o esporte não vive só do capital, vive da cultura, vive o torcedor se tornou não é só um participante hoje, ele é um produto involuntário do clube, compra a camisa, participa, vai nos jogos, né? Dá dinheiro para o futebol feminino, não dá dinheiro, infelizmente, né? Teria que ter uma grande campanha, mas não faz parte da cultura, por exemplo, né? O futebol feminino, né? Por isso que o Flamengo não investe, né? A questão é o seguinte: onde é que vai o capital? Não é falta de vontade, porque o cara a questão é: tem aposta no futebol feminino? Tem. Quem são os craques do futebol feminino, por exemplo? Né? Então não tem os ganhos paralelos, né? Ninguém quer investir nisso. O futebol só dá prejuízo, entende? O que dá dinheiro são os ganhos paralelos, né? Então parece que o Pedrinho entendeu isso, né? Tornar São Januário um ativo. E os banqueiros da Crefisa perceberam que os cariocas ganharam a Libertadores, né? É a bola da vez agora, os cariocas estão ganhando os campeonatos, e o Vasco tem esse potencial, esse ativo de ser uma torcida nacional, de rivalizar com o Flamengo, né? Tem um engajamento fraco, tem uma monetização fraquíssima o Vasco, mas parece que o Pedrinho entendeu isso, né? Entendeu o sistema, né? De tornar o Vasco aí grande a longo prazo. O Pedrinho não precisa pagar a dívida do Vasco, basta ele tornar o Vasco um ativo, gerar valor. O Eurico tentou fazer o Vasco grande, um time olímpico, comprando valor, não gerando valor. Essa que foi o erro do Eurico. Ele entendeu o palco, mas ele não foi um visionário, não conseguiu gerar valor. Ele queria comprar valor, né? Ele ficou com um passivo de 100%, se deixou de ser competitivo devido a brigas internas, falta de estabilidade, enquanto o Flamengo conseguiu se estruturar financeiramente, parou as brigas internas dentro do clube, né? O clube aceitou ficar uns anos ganhando Carioca, encostava e ganhava uma Copa do Brasil, a torcida estava satisfeita, tal, né? E aí arrecadava dinheiro com aquilo e ia chegando, Libertadores, chegava quarta de final, ainda que para o torcedor não seja nada, para o clube é. Para o clube é alguma coisa, porque aquilo dali estruturava o elenco de alguma forma, né?
Você já conseguia ali o jogador... Não, eu vou pro Flamengo, pelo menos o Flamengo chega em... Eu não vou ficar com salário atrasado. Agora, se eu vou pro clube que tá caindo, segunda divisão, tá endividado até o talo, já é outra coisa, né? Então, o que vocês acham? O Pedrinho entendeu o sistema, né? Será que ele entendeu que o que o Vasco tem que ser é o que o Testor tá fazendo no Botafogo, tornar o Botafogo não apenas um clube mais, mas um ativo, algo, né, maior do que apenas um clube de futebol, né? O que é o capital hoje, né? O que é o futebol hoje em dia? O futebol é um meio de produção. O jogador não é mais força de trabalho só, o jogador é um ativo do clube, né? O jogador não pode ter moto, não pode ter um monte de coisa, não pode comer um monte de coisa. Por quê? Porque ele é um ativo do clube. Ele pode ter perda de contrato, pagar multa, um monte de coisa. Por quê? Porque ele é um ativo do clube. Tá? Tem um contrato com ele ali que ele tem que cuidar da saúde, se preservar, um monte de coisa com ele. Ele não é só força de trabalho, ele é ativo. Ele vai ser vendido lá para fora, para a Europa, para a Ásia, para onde for, né? Então, gente, e aí, o que vocês acham? O Pedrinho entendeu o sistema, acontecendo essa compra pelo Marcos Lamarquia? E eu digo para vocês, será que vai ter conflito de interesse? Gente, não sejam ingênuos. Na década de 90, eu falo abertamente, o Flamengo teve títulos aí, porque o torcedor do Flamengo ele é um pouco sonhador, né? Ele acha que na década de 80 o Flamengo não teve benefício. Não tem problema nenhum dizer em 97 ninguém ganhava do Vasco em São Januário. O Vasco, ninguém ganhava. O Vasco vencia sempre em São Januário. Campeonato 97, ninguém ganhou o Vasco em São Januário. Então tinha a força da torcida, sim, mas obviamente tinha por trás quem mandava no jogo. E era isso. Ninguém ganhava do Vasco em São Januário, né? Era o território hostil, como a torcida do Vasco chama, né? A barreira do Vasco chama território hostil. Quando o Vasco perdeu essa liderança, essa estabilidade, o Eurico chegou aí para a política para ajudar o Vasco, né? Então ele entendeu o pau, mas ele não entendeu o sistema. E aí que o Vasco quebrou, o Flamengo avançou, né? E agora o Vasco pode recuperar aí terreno, inclusive porque o Vasco é um grande negócio. Por quê? Porque os seus rivais estão fortes. O Flamengo está ganhando muita coisa, é hoje o maior clube do Brasil, mas não só Flamengo, Fluminense. O Fluminense daqui a 5 anos vai estar aí também entre grandes destaques, está guardando dinheiro, está fazendo a mesma coisa que o Flamengo, né? Está deixando um elenco estabilizado aí de jogadores velhos, mas de jogadores que são bons jogadores, né? O Botafogo também ganhou um título, aí fica 2, 3 anos sem ganhar, depois volta a ganhar de novo, né? Então o Vasco está vendo, já estão vendo, olha o potencial em um clube que tem muito mais torcida que o Fluminense, o Botafogo, muito mais. Torcida que está dormindo e que, se for despertada, a gente vai ver o tamanho da torcida do Vasco, que eu acredito que está entre as 3 maiores do Brasil. E se vocês duvidam do que eu digo, viaja Brasil afora. Mas não fica fazendo compras, não. Vai para academia, vai para o bar, vai ver jogos que estão passando no bar, vai ver se não é Vasco e Flamengo, né? Vai conversar com as pessoas de futebol, né? E aí vocês vão ver, né, que torcida mesmo com potência Brasil afora, Flamengo, Vasco, Corinthians, sem dúvida alguma, Botafogo mais ou menos também, tá? Mais um ou outro você vê São Paulo, Palmeiras, mas você vê larga maioria Flamengo e Vasco, tá? Se vão viajar Brasil afora, para vocês, se não acreditam em mim, verem com a sua própria experiência. Cada 10 pessoas que vocês veem com camisa de clube, pode ter certeza, 3 é do Flamengo, 2 é do Vasco, 2 é do Corinthians, 1 é do Botafogo e de outros clubes aí, tá? Porque o potencial desses clubes aí é gigantesco. Brasil afora mesmo. São os clubes nacionais, com torcida nacional no Brasil.
Tá, gente? Então diz aí o que vocês acharam desse conteúdo. Pedrinho, será que ele entendeu o sistema, né? E pode fazer um Vasco grande? Essa venda da SAF, eu não costumo pensar que vai ter um investidor no Vasco que vai dar jeito. Eu sempre penso, gerou valor. Eu acredito em comércio, eu acredito em geração de valor. Não acredito em Salvador, mágico, não acredito nisso. Isso aí é narrativa para vender camisa, iludir torcedor, não acredito em nada disso. O próprio Testor, ele pode, ver que o Botafogo estava com uma carência de títulos muito grande, o torcedor do Botafogo acreditava em qualquer maluco, mas Botafogo é isso. Pode estar sendo uma vítima do imperialismo no futebol, né? Porque o Botafogo está ganhando notícia. E amanhã que o Botafogo foi apenas usado para dar jogadores para o Lyon ou para o Olympique, né? Porque lá fora dá mais dinheiro, o Botafogo ser como uma colônia e esses clubes lá fora os clubes metrópole, né? Será que o Botafogo vai aceitar pertencer a um dono em vez de pertencer à sua própria torcida, né? Vamos pensar nisto, né? Se nós vamos aceitar esta posição secundária no cenário mundial do futebol. Fica aí o comentário de vocês.